bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Brasil e o mundo! Voltando aqui no YouTube hoje com mais um vídeo para nós conversarmos, falarmos a respeito da palavra de Deus, para juntos estudarmos o que Jesus Cristo tem para ensinar para as nossas vidas enquanto cristãos na fé. Nós estamos no livro de Mateus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 17 do livro de Mateus. Então, se você tem a sua Bíblia, me acompanha. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que ainda não conhece os ensinamentos de Jesus e tem interesse de conhecer, ou compartilhe com um amigo, com uma amiga, para que esse canal cresça e possa atingir mais vidas, para que a palavra de Deus se espalhe por todas as nações, pelo Brasil todo. Então, vamos para o estudo de hoje? Se você tem a sua Bíblia, me acompanha. Livro de Mateus, capítulo 17. Nós tínhamos encerrado o capítulo 16, né? Contando, então, sobre a história de Jesus Cristo na questão da revelação do propósito de vida dele aos seus discípulos. Então, ele continua falando o seguinte: 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali, eles viram a paciência de Jesus mudar. A aparência de Jesus mudar, não a paciência. Sabe? Às vezes a paciência de Jesus mudava, mas nesse caso aqui foi a aparência. Jesus, ele subiu num monte alto, levou junto Pedro, João e Tiago. E lá a aparência física de Jesus mudou. Aí então, as escrituras afirmam: o seu rosto ficou brilhante como o sol, as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus brilhava como a luz do sol, que as suas roupas estavam tão brancas quanto a luz. Sabe, já no início desse capítulo, nós podemos ter um entendimento de que a vida, para que nós possamos conquistar os nossos objetivos maiores, os nossos sonhos, muitas vezes as pessoas nem chegam a sonhar alto, porque se sentem incapazes de realizar. Muitas pessoas dizem assim: eu não vou conseguir isso, então eu não vou nem tentar, sabe? Mas para Jesus nada é impossível. Aqui na palavra diz que Jesus subiu no monte alto e o rosto dele brilhava como a luz do sol e suas roupas tão brancas como a luz. No tempo que nós estamos vivendo, nos dias de hoje, as pessoas, quando fazem sucesso, se destacam no meio de outras pessoas dizem: vejam, ela está brilhando. E luz significa indício de alguma revelação, de alguma coisa, alguma descoberta que outras pessoas ainda não haviam descoberto ou que ainda não tinham feito acontecer. Luz nós podemos interpretar como algo diferente que alguém faz e que outras pessoas não fazem, né? Então, nas nossas vidas, nós temos que ter esse entendimento de que para nós conquistarmos algum objetivo que nós tanto desejamos, é preciso subir um monte, é preciso escalar um monte e brilhar como Jesus brilhou. Você já fez uma análise da sua vida? Quais são os montes que você precisa subir para que você viva os seus sonhos, os seus objetivos? Pois é necessário
subir um monte para brilhar como a luz do sol, assim como Jesus brilhou quando subiu naquele monte. Muitas pessoas, elas vivem uma vida toda na média. Muitas pessoas, e não buscam subir as suas montanhas para realizar os seus sonhos, os seus planos. Ficam na praia, sentado na cadeira de praia, na sombra, tomando água de coco, em vez de estarem escalando suas montanhas para conseguir os objetivos de vida e se sentir realizado por ter conseguido. Então, já no início desse capítulo, nós podemos fazer essa reflexão. Você está subindo as montanhas da sua vida? Ou você está sentado na sombra tomando água de coco? Sabe, esse primeiro versículo nos traz essa reflexão muito, mas muito específica. Continuando. Quase caiu minha Bíblia. Continuando. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: como é bom estarmos aqui, quando eles chegaram no alto da montanha. Como é bom estarmos aqui? Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar. Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Veja como Pedro era prestativo. Veja como Pedro era amado. O quanto ele era generoso, porque ele não iria ganhar nada fazendo aquilo, ele estava só a serviço. E o quanto ele era prestativo, né? Veja como nós devemos ser assim também nos dias de hoje. Nos colocar a serviço por ser prestativos uns com os outros. Assim é numa empresa, sabe? Quando nós estamos trabalhando numa empresa, nós temos que nos colocar a serviço, ser prestativos, mostrar o quanto nós somos. Pedro, ele era assim, sabe? Não dá para entender porque Pedro, ele amava tanto Jesus, ele se colocava à disposição de Jesus. E no final, na cruz, ele negou Jesus 3 vezes. Mas, sabe, se a gente for parar para pensar a respeito disso, Pedro tinha medo da morte, sabe? Pedro, ele não negou Jesus porque não amava Jesus, mas ele negou por medo de morrer, né? Tanto é que já lá, quando Jesus revelou para ele e para os outros discípulos da crucificação e da ressurreição, Pedro já se amou, Deus o livre morrer, né? Ele, inclusive, comentou isso com Jesus, né? Deus o livre morrer. Então, assim, nós temos esse entendimento que Pedro tinha medo de morrer. Mas, como é interessante isso, se a gente for parar para pensar. Ele amava Jesus, ele se colocava a serviço, mas, acima de tudo, ele tinha esse medo da morte. E isso prova, gente, falta de fé. Falta de crer na palavra bíblica, porque a palavra bíblica nos revela que nós temos a vida eterna. Tanto é que Jesus disse, né? Pare de pensar assim, mude seus pensamentos, tenha mais fé, aumente sua fé, porque nós temos a vida eterna. E existem provas, né? Nós vemos as provas todos os dias. Os espíritos estão entre nós. Eu já falei isso outra vez e repito outras vezes, se a palavra está escrita e ela se cumpre em vida, por que não vai se cumprir em morte? Não faria sentido. Então a palavra seria uma mentira. Mas não é, porque nós vemos ela se cumprindo. As escrituras são sagradas e quando ela fala de pecado e ela fala de espíritos, ela é verdadeira. Porque nós vemos as coisas acontecendo. Eu pelo menos tenho essa visão do mundo espiritual. Continuando, gente. Então, quando Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu. E dela veio uma voz que disse: este é o meu filho querido que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Aqui, gente, com certeza, sem dúvida nenhuma, era Deus. Era Deus, né? Dizendo que Jesus era o seu filho querido. Por que Jesus era o seu filho querido? Porque ele era obediente. Porque ele estava a serviço do reino. Ele não pensava pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades. Ele estava a serviço de Deus. E isso causava muita alegria a Deus, sabe? Assim nós devemos ser. Nós devemos causar alegria a Deus. Nós temos que estar em obediência.
nós temos que seguir princípios, nós temos que cumprir mandamentos, nós não temos que nos livrar do pecado, gente. Nós não podemos normalizar o pecado, sabe? É nítido quando uma pessoa está sendo dominada pelo pecado e por espíritos ruins, e quando a pessoa está sendo dominada pelo espírito de Jesus Cristo. E sabe como que a gente faz para identificar isso nas pessoas? É quando a pessoa está em pecado e está sorrindo, sabe? Porque aí você vê que é um espírito que está agindo sobre a vida dela e não o espírito de Jesus. Porque Jesus não se alegra com o pecado, gente. Jesus não se alegra com o pecado. Mas, continuando. Então, apareceu aquela nuvem brilhante que era Deus falando a respeito de Jesus Cristo para os discípulos, sabe? Deus revelando mais uma vez para os discípulos que Jesus realmente era o filho dele. E vocês acham que isso não acontece nos dias de hoje, gente? Sabe? Se eu chegasse aqui para vocês agora e contasse Deus fala comigo, às vezes ele fala, vocês me chamariam de louca, né? Então eu prefiro nem comentar. Eu prefiro nem falar, porque senão vão dizer, é capaz mesmo, né? Muitas pessoas vão dizer isso. Então eu prefiro nem comentar as coisas que eu vivo. Mas nós vemos a presença de Deus nos dias de hoje também, através das nuvens, né? Isso já foi provado para vocês. Esses dias nós vimos uns vídeos na internet, eu vi nos vídeos da internet nos dias de hoje, as nuvens em formato de baleia, as nuvens em formato de porco, as nuvens em formato de animais, de cachorro. Aqui na minha região, as nuvens em formato de coroa, as nuvens em formato de espada, de faca, de coruja. Nós vemos Deus se movimentando nos dias de hoje também. E é a prova de que Ele existe, que Ele está entre nós e que Ele que comanda tudo e que nós temos que obedecer. Então, por que você está desobedecendo? Sabe, você tem direito de fazer o que você quiser. Deus permite que você faça o que você quer. Mas isso não significa que Ele está de acordo. Isso não significa que Ele está abençoando o que você está fazendo. Então pense sobre isso. E volte a cumprir princípios e mandamentos. Agora imagina se você estivesse nessa cena onde Deus falou através das nuvens, né? Aí os discípulos sentiram medo, sabe? Imagina uma voz. Eu também já senti medo. Mas vamos lá. Então, eles olharam em volta e não viram ninguém, a não ser Jesus. Quando estavam descendo do monte, ele lhes deu esta ordem: não contem isso para ninguém, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Aqui Jesus estava pedindo para as pessoas, gente, para não contar para as pessoas de que de fato ele era Filho de Deus. Porque mais uma vez Jesus estava relembrando as pessoas da importância da fé através das coisas que Jesus havia feito. Da fé através dos milagres, da fé cristã de que ele realmente era Filho do Homem. E ele queria pôr as pessoas à prova na hora do julgamento, sabe? Se ele devia ir para a cruz ou não. Então, ele queria poder ter a sensibilidade de quem eram as pessoas que estavam em Deus e quem eram as pessoas que não estavam em Deus. Por quê? Porque cada uma das pessoas depois iam pagar pelos seus pecados, pelos seus erros, pelos seus julgamentos da má fé. Por isso que Jesus está sempre nos lembrando, tenha fé, tenha fé, tenha fé. Resolva os problemas através da fé, sabe? Era isso que Jesus fazia o tempo todo. Ele resolvia os problemas tendo fé, acreditando, gente. E a palavra não mente, a palavra ela é matemática. Fez, aconteceu. Não fez, não aconteceu. Fez errado, paga errado. É matemática, gente. Então por que as pessoas nos dias de hoje, elas em vez de resolver os problemas, elas criam mais problemas, sabe? Eu fico indignada também com isso, sabe? Por que as pessoas em vez de resolverem os problemas, enfrentarem os problemas através da fé, assim como Jesus fazia, elas criam mais problemas? Falta de fé, né? E
E digo falta de fé em todos os sentidos, gente. Você não pode ter medo de mulher bonita. Você não pode ter medo de que coisas vão acontecer na sua vida. Você não pode ter medo de nada do que acontece na sua vida se você não estiver firme na fé. Você precisa estar firme na fé, sabe? As pessoas às vezes até me julgam, sabe? Ah, porque isso vai acontecer, porque aquilo... Mas e quem disse que eu quero que isso aconteça, sabe? As pessoas não me conhecem, as pessoas não me conhecem. Eu fico indignada com isso também, sabe? É uma falta de respeito às coisas que eu vivo na internet. É uma falta de respeito, dá vontade de pegar um cinto e dar uma surra nessas pessoas. Mas vamos lá, continuando. Aí Jesus disse, levantem-se, não tenham medo. Então eles olharam em volta e não viram ninguém, a não ser Jesus. Quando estavam descendo no monte, eles lhe deu esta ordem. Não contem nada para ninguém até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então os discípulos perguntaram, por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? E ele respondeu, é verdade que Elias vem para preparar tudo, porém eu afirmo a vocês que Elias já veio e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram, assim também maltratarão o Filho do Homem. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Aqui Jesus estava anunciando, né, de que os profetas viriam para anunciar, né? Ele já estava contando tudo o que iria acontecer antes da ressurreição. Então, imagina que coisa linda, gente. Jesus, ele tinha tanta fé, tanta fé, tanta fé, que ele sabia exatamente tudo o que ia acontecer, e aconteceu, sabe? E depois, quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para Maria Madalena, ele apareceu para as pessoas, e foi mais uma prova, né, de que a promessa se cumpriu mesmo. Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe para os seus discípulos a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. Jesus ficava indignado com essas coisas, gente. Jesus ficava muito bravo. Aí Jesus respondeu, em tom bravo, gente mais sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Traga o menino aqui. Sabe, Jesus às vezes ele ficava bravo de tanto que ele falava, e as pessoas não davam ouvidos. Ele falava, e as pessoas fingiam que não escutavam. Ele dizia para as pessoas, aumente sua fé, creia, tenha poder. Alguns capítulos atrás, Jesus já disse, eu estou te dando o poder de cura, eu estou te dando. Jesus deu para eles o poder da cura, para que eles curassem as pessoas. E eles não tinham fé, gente. Eles não tinham fé, sabe? Então, deu uma ordem e o demônio saiu do menino, no mesmo instante. E o menino ficou curado. Depois, os discípulos chegaram perto de Jesus, em particular, e perguntaram, por que é que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E aí Jesus respondeu, foi porque vocês não tinham bastante fé. E eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês tivessem a fé, mesmo que fossem do tamanho de uma semente de uma mostarda pequenininha assim, vocês diriam, esse monte, saia daqui e vá para lá. Sabe, se a gente for parar para pensar sobre isso, se a gente for parar para pensar sobre isso nos dias de hoje, gente, você diz é impossível, sabe? É impossível que aquele monte de terra saia dali e vá para lá. Mas para Deus, para Jesus Cristo, nada era impossível, porque tudo se realizava através da fé, sabe? Tudo acontecia assim é nos dias de hoje, tudo acontece através da fé. Por isso que temos que aumentar a nossa fé, sabe? E não ter uma fé contrária. Tem gente ainda que consegue ter uma fé contrária, tem uma fé de que coisas ruins vão acontecer. Isso também é fé, né? Sabe? Eu fico às vezes dando risada porque eu fico nervosa. Aí quando eu fico nervosa eu dou risada, porque coisas assim
acontece no meu dia a dia. Aí, sabe, é incrível. Então ele disse para os discípulos: se vocês tivessem a fé do tamanho de uma mostarda, poderia dizer a este monte: saia daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Aí Jesus disse assim: esse tipo de demônio do menino só pode ser expulso com oração e jejum. Então, assim, era um demônio muito rebelde, né? Que não, assim, obedecia, não tinha medo também de Jesus Cristo, né? Então, tinha que ter muita fé naquele caso ali para conseguir expulsar. Ou então, se você não tem essa fé suficiente, teria que fazer jejum e oração para aumentar o poder do Espírito Santo dentro de você, para que você consiga expulsar os demônios. Assim é nós nos dias de hoje. Uma pessoa endemoniada na nossa frente, o que nós precisamos fazer? Jejuar para nos fortalecer em Espírito Santo, para que conseguimos expulsar os demônios da vida das pessoas. Sabe, se você está enfrentando algum problema na sua vida, no seu casamento, na sua família, com pessoas assim, jejue pela vida dela. Se você ame, jejue pela vida dela. Faça um jejum completo, sabe? 1, 2, 3 dias. Sem comer, sem beber nada. Não tenha medo de morrer. Não tenha medo de cair. Não tenha medo, porque quando você aumenta a sua fé e você está em Jesus Cristo, você pode passar dias sem comer e que você está fortalecido pelo poder do Espírito Santo. Claro, não saia fazendo jejum sem uma orientação médica, né? Se você sabe que você está tudo ok com o seu corpo, com a sua saúde, aí sim, se você já é um cristão que tem o hábito regular de fazer o jejum, de estar em jejum, aí sim. Agora, se você nunca fez, não vai sair fazendo também da noite para o dia, né? Tudo precisa ser feito em etapas, né? Em processos. Quanto mais você se fortalece em espírito, mais você consegue colocar em prática. É como um atleta, né? Um corredor, um esportista, uma pessoa que nada quilômetros, né? Por quê? Porque quanto mais ele repete aquilo, mais ele treina aquilo, mais ele tem capacidade de fazer mais. Assim é na vida cristã também. Então, isso vem de acordo com as nossas capacidades a partir do hábito, do exercício, do quanto nós já fizemos aquilo. Então, faça isso. Se você não tem fé suficiente para expulsar os demônios das pessoas da sua família, jejue e ore pela vida delas. Aí tudo se resolve. Um dia, um dos discípulos estava se reunindo no mar da Galileia e Jesus disse a eles: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles vão matá-lo. Mas 3 dias depois, Jesus Cristo será ressuscitado. E os discípulos ficaram muito tristes. Mais uma vez, né, gente? Jesus falando da promessa que ele ia viver, de viver na eternidade, de voltar como rei. E os discípulos tendo um entendimento pelo olhar natural. Eu dou risada quando leio essas coisas, porque não dá pra entender, sabe? Jesus falava, e as pessoas tinham entendimento pelos olhos natural. E o quanto ele esperava, sabe, que as pessoas tivessem um olhar espiritual, porque as coisas realmente acontecessem. Porque ele está entre nós o tempo todo, nos mostrando as coisas acontecendo, e por que as pessoas não acreditam? Sabe? Isso é ignorância, né? Isso é ignorância. Aí então, quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo foram perguntar a Pedro: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Aí Jesus respondeu: paga sim? Não, Pedro respondeu: paga sim. Depois Pedro entrou em casa, mas antes de falar alguma coisa, Jesus disse: Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis desse mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? Aí ele respondeu: são os estrangeiros. Pedro respondeu. Jesus era muito amigo de Pedro, né?
Aí Jesus respondeu, certo. Isso quer dizer que os cristãos, então, não precisam pagar. Mas nós não queremos ficar de mal com essa gente, nem ofender elas. Jesus, ele era uma pessoa, assim, muito culta, sabe? Jesus, ele tinha uma essência, assim, de generosidade extrema. Ele sabia que ele não precisava pagar imposto naquele lugar, porque ele fazia parte daquele lugar. Ele não tinha essa exigência e mesmo assim ele quis ser generoso, sabe? Isso é ser prestativo. É como muitas vezes, por exemplo, assim, nós somos convidados para algum evento e nós nos colocamos a serviço daquilo, sabe? Assim todas as pessoas deveriam ser na vida das pessoas, sabe? Você está precisando de alguma coisa? No que eu poderia te ajudar? Sabe, qual é a tua maior necessidade? No que eu poderia lhe ser útil? Assim Jesus era com as pessoas. Olha que linda essa atitude, né, gente? De nos colocarmos a serviço. De que forma eu posso te ajudar? Sabe? Nesse caso aqui, ele sabia que ele não precisava pagar o imposto, mas mesmo assim ele foi generoso em pagar. E era uma situação complicada ali, porque ele não tinha dinheiro naquele momento. Ele não tinha como pagar. Mas Jesus pegava uma situação muito difícil e através da fé ele resolvia os problemas. Era incrível como Jesus pegava uma situação impossível e resolvia assim, gente. De uma forma assim, muito simples, sabe? Imagina se nós fôssemos assim. Não existiriam problemas, sabe? Não existiriam problemas. Por quê? Porque por mais difícil que fosse a situação, nós encontraríamos um meio, nós seríamos resilientes. Independente da situação que nós estivéssemos vivendo, por mais impossível que seja, nós encontraríamos as soluções. Se você está passando por algum problema difícil na sua vida, que você não está conseguindo resolver, esteja atento aos mandamentos de Deus, às ordens de Deus. Pegue um caderno, uma caneta e comece a escrever. Quais as possíveis soluções para este problema segundo a vontade de Deus? Porque nós vemos hoje em dia as pessoas tentando resolver os seus próprios problemas burlando o sistema, infringindo princípios. E isso, na verdade, não é resolver problema, é criar mais problemas ainda. Então, se você tem algum problema que você não está conseguindo resolver, se atente aos mandamentos de Deus, se atente em cumprir as ordens de Deus. Pegue um papel e uma caneta e comece a anotar quais as possíveis soluções para este problema dentro da vontade de Deus, segundo os mandamentos de Deus. E aí tudo vai ficar mais fácil e aumente a sua fé, claro, porque Jesus ele resolvia tudo através da fé. Tanto é que ele disse, ele estava sem dinheiro ali, ele disse, não, nós não precisamos, mas mesmo assim nós vamos pagar, sabe? Nós não precisamos pagar imposto, mas mesmo assim, vamos ajudar, sabe? Vamos pagar. Aí então, ele disse assim, por isso vá até o mar, jogue o anzol, puxe um peixe que você pescar e na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Sabe, gente? Quando você para pensar sobre isso, você não fica perplexo da forma como Jesus ele resolvia as coisas difícil através da fé. Jesus ele colocou fé que teria uma moeda dentro da boca do peixe. Quem hoje, nos dias de hoje, tem uma fé dessas? Ah, vamos até o mar, eu vou pescar um peixe que lá dentro vai ter uma moeda. Quais são as pessoas da sua vida, do seu convívio, que estão na sua vida, que tem uma fé dessas nos dias de hoje? Ok? Esteja perto dessas pessoas, gente, porque nós precisamos aumentar as nossas fé. A nossa fé diante dos milagres, das coisas que Jesus faz. Porque Jesus ele é capaz de tudo. E quando temos ele
presente na nossa vida, o Espírito Santo. Nós somos resolvedores de problemas difíceis através de soluções. Gente, que tu pensa assim, gente, as pessoas às vezes fazem uma tempestade, sendo que tudo se resolve através da fé. Jesus, ele resolvia os problemas através da fé, gente. Tem noção disso? Não sou eu que estou falando, não sou eu. Não é a Morgane Pauline que está falando aqui, gente. É Jesus. Jesus resolvia os problemas através da fé. Sempre de acordo com a vontade de Deus. E Deus, ele se alegrava com Jesus Cristo porque ele estava em obediência a serviço do reino, sabe? Não adianta de nada você estar descumprindo princípios, descumprindo mandamentos, estar desobediente a Deus, achando que Deus está com você, sendo que não, sabe? Sendo que é muito óbvio que não. Então, fica essa reflexão para o dia de hoje, sabe? O que você está fazendo que não está de acordo com a vontade de Deus e que é possível você resolver através da sua fé, né? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Compartilhe esse vídeo com um amigo, com uma amiga, com as pessoas que estão em sua volta. Faça um ato de solidariedade. E amanhã vemos mais uma vez aqui juntos para estudarmos a palavra de Deus. Desejo a todos vocês um ótimo, excelente dia na presença do amado Espírito Santo de Jesus.